A fibromialgia, ela é tem um grande métier e muito disse-me-disse sobre ela, tá? Por que isso? O que acontece, gente? Basicamente, isso, fantasminha. Todo mundo botando fantasminha aí, ó. Só fantasminha. Abóbora, carinha de mal. Então, gente, vamos lá. Seguindo adiante. Se eu fizer uma pergunta simples aqui para vocês, quantas pessoas aqui têm dor aguda e crônica no corpo? Várias dores no corpo. Quantas pessoas aqui têm várias dores no corpo? Hoje eu só quero fantasminha, tá? Doutor, qual a sua idade? Quantos anos você me dá, Natália? Fala, Dani, tudo bem? Então assim, eu só quero fantasminha na tela hoje, tá? Só fantasminha. A live dos fantasmas. Então, seguindo adiante. Bom dia, Lu, tudo bem? Vocês sabiam que existe uma grande discussão porque a fibromialgia ela é uma síndrome clínica. O que é uma síndrome? Antes de começar essa conversa, a gente tem que deixar clara, só fantasminha, hein? O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas, certo? E muitas vezes, um conjunto de sinais e sintomas, ele se conflui com outras doenças, tá? Ele conflui com outras doenças e são sintomas parecidos, todo mundo carinha de fantasma. Só bate no fantasminha. E essa síndrome clínica, ela pode abranger maiores números ou menores números de sintomas. O problema é que hoje, quando a gente pensa sobre fibromialgia, e quem aqui tem sobre fibromialgia ou fibromialgia, já deve ter ouvido, você está depressiva. Tô mentindo? Ou então, você tem alteração hormonal? Ou então você está muito estressado, né? Ou então você tem depressão. Ou então você está muito ansioso. O que acontece, gente? Por que a pessoa que tem fibromialgia, ou essa síndrome que criaram, no final das contas, o que é? Uma pessoa que tem dor. Dor aonde? No corpo inteiro. Por quê? Por vários fatores. Vários. Não dá para ser um só, tá? Aprendam isso. Não é um evento só isolado. Mas a síndrome fibromiálgica, ela envolve uma série de conjuntos. Deixa eu só bloquear aqui uma coisa, senão se receber ligação vai travar. Aí foi. Vai ter uma série de fatores que vão estar relacionados a outras doenças. Mas a maioria dessas mulheres, e o grande número de pessoas que têm fibromialgia são mulheres, têm hábitos de vida que congregam com fatores dolorosos. Normalmente essas mulheres têm um déficit de vitamina D brutal. Normalmente a vitamina D delas está abaixo de 30. É uma das causas. Possíveis causas, porque a medicina ainda fica discutindo que isso é uma síndrome genética até, tá? Começa por aí. Mas por que alguns pacientes detectados com vários tender points no corpo, que são os pontos diagnosticados, você aperta tantos pontos para ver se tem dor, e se não tiver dor, você tá bem ou não tá, e você vai ser diagnosticado? Tá, grandes coisas. O que acontece? Infelizmente, ou felizmente, tudo na medicina é criado um modelo diagnóstico. Ou seja, vamos criar um protocolo para se diagnosticar essa síndrome denominada fibromialgia. Agora, muitas vezes um paciente com fibromialgia, ele também é um paciente com uma fadiga crônica. Muitas vezes o paciente diagnosticado com a síndrome fibromiálgica, ele tem outras coisas empilhadas. E aí se criam critérios de exclusão. Ah não, mas para ter fibromialgia, você tem que estar excluído de outras doenças. Entendeu? Então, o que acontece? Ao invés da gente complicar, vamos simplificar, vamos desmontar essa monte de coisa. Ponto. O que você tem na sua vida hoje? Você está com dor? Dor em excesso? Muita dor?
O que a gente tem que fazer? Inicialmente, buscar as causas da dor. Quais são? A dor é onde? Ela é muscular? É articular? Tem que avaliar alguns oligoelementos. Provavelmente tu deve estar desnutrido. Você deve estar totalmente desnutrida. Deve estar faltando magnésio, deve estar faltando vitamina D, deve estar faltando bons oligoelementos, sua tireoide deve estar desregulada, seus hormônios então nem se fala. Se vocês pararem para reparar, uma coisa que poucas pessoas pensam, tá? O que acontece? Você tem uma faixa de 30 anos a 50 anos de mulheres com alto índice de fibromialgia. Por que nessa fase? Normalmente são mulheres, e por isso que se fala de depressão e ansiedade, que estão sendo mães, trabalhando, sobrecobradas. Elas têm que estar bonitas, cheirosas, gostosas para os seus maridos e namorados, trabalhando, sendo produtiva, sobrecarregada, e a pessoa ainda assim nem reconhece. E aí, o que acontece? Além disso, além dessa sobrecarga, e dela que ela mesma gera sobre ela, tem a parte alimentar, tem a parte hormonal, tem aquele anticoncepcionalzinho que ela toma, e aí se criam várias hipóteses sobre o quadro. Olha só o que a Cida acabou de falar. Nossa, doutor, você está me descrevendo. Porque não é difícil, Cida. Isso não é difícil. A verdade é que as pacientes que buscam o meu consultório, por exemplo, que chegam para mim com a síndrome álgica crônica, elas têm uma alimentação que é um lixo. Elas têm uma vida que provavelmente nem propósito tem. Ela não sabe para que ela acorda todo dia. Muitas vezes ela acorda porque ela fala assim, não, eu tenho que cuidar da minha família e do meu filho. Mas ela não sabe nem o que motiva ela a seguir em frente. E você quer coisa mais triste para um ser humano do que não conseguir seguir? Sabe? Então assim, ele, quando não sabe o propósito dele, ele se perde. Então a gente está falando de cunho alimentar, de cunho hormonal, de cunho comportamental, de cunho de dia a dia da sua própria família. A rotina feminina hoje, ela é muito complicada. E tá o Facebook de novo travando a conexão. Tá? Como repor esses nutrientes? Buscando um médico inicialmente. Primeiro, porque uma síndrome como fibromialgia, ela é muito ampla. Você vai ter que descartar várias coisas. Busque um médico que trabalhe com a área de medicina integrativa, tendo um olhar mais amplo. Você quer ver uma forma de controlar metade desses fatores da fibromialgia? Meditação e yoga. Mas minha coluna não aguenta, meu músculo não aguenta. Quando eu faço, então eu nem me movo. Mas você já não se move normalmente com dor. Então você tem que pensar que às vezes o seu corpo, quando começar a trabalhar... E outra coisa, que eu nem comentei ainda, porque não está dentro da parte clássica da medicina. Você não sabe quanto de pesticida está dentro de você. Você não sabe quanto de toxina, metal pesado está dentro de você. Você não sabe como é que os disruptores endócrinos estão no seu corpo. Então, pessoal, vocês têm que pensar que o tratamento é muito mais amplo do que simplesmente dar uma pílula mágica. Luciano, é só ver aquele vídeo inteiro. Lá no final tem o nome. Eu falei no vídeo. Tá? É porque as pessoas veem 2 minutos do vídeo e saem. Então, vê o vídeo todo que no final eu comentei o nome do produto. Então, assim, gente. Olha lá, ó. Isso aí. Olha lá, ó. Vocês estão vendo o que a Elaine acabou de falar? Fui curada da síndrome da fibromialgia, graças a Deus. O que eu fiz? O que eu não fazia? Atividade física, uma alimentação decente, suplementação, vitamina D, magnésio e complexo. Olha isso, que coisa linda. Mas eu aposto que ela não fez isso sozinha, tá? Por quê? B12, corretamente utilizada, ó, top. Ruim, dá problema. Vitamina C, top. Mas forma errada, sendo utilizada de forma errônea, vai dar problema. Precisa de um profissional. D3 é um hormônio, tem que passar por um médico. Ponto final. Você quer ver? Eu vou desafiar você agora, que tem fibromialgia. Faz isso aqui, ó. Você que tem fibromialgia, eu vou ter que ficar em pé, né? Vocês são dose. Pera aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá.
Você vai cruzar a perna assim, ó. E apertar aqui, ó, com força, bem no osso, bem na canela mesmo. Deixa eu levantar aqui. Aperta aqui assim, ó. Aperta o osso. Com força assim. E me diz quem dói. Eu vou fazer aqui bem mais forte para vocês verem, ó, ó. Cravando a unha, ó. Cheguei a marcar a unha aqui. Não dói. Por quê? A maioria das pessoas que tá aí com fibromialgia tá com dor perióstea, tem osteomalácia junto. A maioria das pessoas que tá aí com fibromialgia tem um metabolismo do cálcio todo desregularizado. Deve estar cheio de cálcio também na artéria. Tá tudo errado, cheio de osteófito e por aí vai. Então assim, pessoal, vocês têm que ter em mente que o trabalho é progressivo, que isso é constante, é uma vigília diária. O meu doeu sem muito esforço, o meu não doeu mesmo cravando a unha, quase eu machuquei ali. Então, o que eu tenho que falar para vocês? E o que é o mais importante? Primeiro, quem está aqui pela primeira vez? Fala eu, por favor. Quem está aqui pela primeira vez? Fala eu, por favor. Só para eu ter uma ideia. Claro que dói? Não, não é claro não, Rose. Não é claro não. Não é porque o seu dói que é normal. Entendeu? Não é porque você tem dor que é normal. Você tem que parar de acostumar a viver a vidinha superficial. Mergulha de cabeça. Para de se confundir com essas coisinhas simples, dorzinhas que existem. Entendeu? Olha aí, quantas pessoas novas estão aqui. Então entendam. Primeira coisa, você tem fibromialgia? Você tem dor crônica? Para, senta e veja todos os vídeos que estão lá no YouTube. Começa por aí. Começa a se organizar e ver os vídeos que estão lá no YouTube. Por quê? Fibromialgia, ela precisa de uma mudança de hábito completa. Você está achando que você vai ser curado da sua fibromialgia, igual a colega aqui colocou no comentário, que ela foi curada, graças a Deus. Mas olha qual foi a cura dela. A verdadeira cura dela ocorreu aqui, ó. Ela deixou de comer porcaria, começou a fazer atividade física, suplementou corretamente e foi acompanhada por um profissional. Gente, entendam, se você buscar o tratamento simples, convencional, simplesmente médico, quando a gente fala de remédio, você vai continuar com sua fibromialgia o resto da sua vida. Desculpa. Desculpa. Vai poder tomar remédio que vai te fazer mais mal ainda do que o convencional. Porque a verdadeira mudança da maioria das síndromes clínicas álgicas, elas vêm do comportamento. Sabe aquela pessoa que chega aqui, ó, ela não consegue nem fazer isso aqui com o próprio pescoço. Olha isso aqui, gente. Não consegue nem deitar a cabecinha, ó. As pessoas não têm mais flexibilidade. Elas não sabem controlar seu próprio corpo. Então, assim, isso é uma base. Qual profissional procurar? Um médico, inicialmente. De preferência, alguém que lide com a parte de medicina integrativa, alguém que atue em nutrologia. Começa por aí, porque vai ter que avaliar hormônio, vai ter que avaliar tudo. Um endócrino pode ajudar muito, muito. Fisiatra, às vezes, vai ajudar, dependendo da linha que ele siga. Vai variar. Na minha opinião, como eu não tenho especialidade. E eu atuo sobre tudo isso. Como médico, a gente pode atuar sobre hormônio, sobre o que você quiser, desde que você tenha competência e juízo para fazer isso. Então, isso precisa de ser feito com muito carinho e respeito aos pacientes. Então, o que eu estou falando aqui para vocês? Agora, não adianta você buscar profissional nenhum, que ninguém vai fazer milagre na sua vida. O milagre tem que vir de você. É a prática de atividade física, é a mudança de hábito, é o controle de si mesmo, é tomar as rédeas do seu dia a dia e seguir em frente, tá? Então assim, como é que é? Hoje encontro com minha médica e ela fala, você está bem, né? Não sei. Então assim, gente, aí já é diferente, olha só. Igual a Rose está colocando, doutor, eu sou portadora de distrofia. A distrofia, a base é completamente diferente de fibromialgia. A origem é outra. E a atuação depende também dela, mas ela é muito mais limitada, porque não tem como transportar o nível a partir dela somente.
sabe? Tem uma limitação aí baseada na parte genética, consegue ser melhorada, mas não, às vezes, travadas. Entendeu? E assim, eu sei que é difícil vocês acharem um profissional que siga essa linha, que converse igual eu tô conversando, que vocês consigam ter um pensamento sobre isso. Mas o médico, ele vai te mandar para a fisioterapia, o educador físico é uma peça-chave nesse processo. Um bom personal, um bom educador físico, às vezes você entrar num yoga, meditar vai ser a melhor solução para você, sem remédio nenhum, sem suplemento nenhum. O que você precisa é entrar de corpo e alma na transformação do seu dia a dia. A alimentação eu nem comento. Para quem chegou aqui hoje, eu sou totalmente contra glúten, contra leite e derivados. Isso inflama qualquer pessoa. E se você tem dor no corpo, você está inflamado. Pois é, aí você imagina, doutor, você está falando então que o pão que eu como pode me dar fibromialgia? Por que não? Por que não? Quem te disse que não? Até agora podem te falar 1000 coisas e você não ter resolvido, não é? Eu estou te falando que talvez um alimento que você come esteja te fazendo mal. Nossa, mas eu vou tirar meu pão, isso é muito difícil. Então, cabe a você escolher qual caminho você quer trilhar. Entendeu? Então, assim, entenda que o momento específico, igual as pessoas vão começar a fazer perguntas pessoais. E se eu estou em crise, eu posso fazer atividade física? Primeiro, pergunta seu médico. Eu sou fisioterapeuta e médico. Minha formação inicial foi em fisioterapia. Depois 5 anos de osteopatia. Depois 6 de medicina. E depois as pós em medicina. Então assim, gente, o que eu falo para vocês é que existe muita coisa a ser feita no corpo humano e que vai muito além do que você pensa no dia a dia. Vai muito além do que você ouviu. Vai muito além do que a dietinha da moda de tirar glúten para emagrecer e comprar biscoitinho sem glúten que é 10 vezes mais caro. Vai muito além do que fazer um bolinho sem glúten ou um macarrão sem glúten. Isso é futilidade, na minha opinião. Futilidade. Então assim, acupuntura e osteopatia são 2 armas maravilhosas. Por quê? Eu falei numa dessas lives uma coisa sobre a fáscia. O que é uma fáscia? A fáscia é um músculo, quando se liga a outro, ele tem um tecido que permite com que eles deslizem entre si, certo? Esse tecido que fica aqui no meio, que permite isso, se chama fáscia, tá? Fáscia. E a fáscia, na pessoa com fibromialgia, está completamente inflamada. E essa inflamação, ela vai do corpo todo, da cabeça até o pé. Por isso que a pessoa tem dor no corpo todo. Você vai poder apertar os pontos dela todos. Se você apertar com o dedinho bom, vai gritar. Não tem jeito. Então, se você fizer com parcimônia ainda diagnostica um pouco menos. Mas se você fizer com vontade, todo mundo quase vai fechar um diagnóstico desse. A pessoa tem dor crônica, uma vida sexual difícil, normalmente tem uma tendência depressiva, tem muita coisa envolvida. Aí eu pergunto, será que uma pessoa com todos esses sintomas, essa tristeza exacerbada, ela tem literalmente uma saúde boa? Será que o maior problema dela é a fibromialgia ou o indivíduo inteiro está doente? Ou você está querendo dar nome para uma doença que o paciente está todo doente e você está tentando tratar o sintoma, que é a dor? A gente tem que parar de tratar sintoma e tratar o doente. A gente tem que tratar o ser humano por completo, tá? Tratar ele como um ser humano, da cabeça até o pé. Mudar a alimentação, mudar hábito, atividade física, fazer a fisioterapia se tiver de fazer a osteopatia, acupuntura, hidroterapia, periquito, papagaio, não interessa. O que interessa é você melhorar. Mas hoje, a maioria das pessoas está acostumada a um nível basal de sobrevivência. Ou a pessoa desinflama ou não cura. Quer ver outro exemplo? Já até citou. Aí, ó. Curei SOP também, doutor. Eu tinha SOP. Não, ela não curou SOP, né? Você tirou o carboidrato. Provavelmente isso. E aí melhorou. Entendeu? O que acontece, gente?
Um ancião no corpo jovem. Obrigado pelo respeito e carinho, tá? Um beijo no coração. Então assim, gente, Ina, você tem que buscar um médico. Superdosagem, depende. Se você, por exemplo, eu uso pra mim, a minha doença autoimune. Por que eu mergulhei nisso de cabeça, gente? Por que eu entrei nesse mundo? Porque eu sou celíaco, eu tenho uma doença autoimune crônica em mim. Crônica. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora, quer ver? Tá aqui, ó. Meu nível de dosagem de vitamina D que eu consumo por dia no meu tratamento de doença autoimune, e isso tem que ser altamente regrado, senão você acaba com a função renal, é muito alto. É muito alto. E você tem que fazer exame renal, ultrassonografia renal, exame sanguíneo e por aí vai, tá? Então assim, a minha dosagem, ela passa dos 50 mil dia para controlar minha doença celíaca. Dia. E aí os pacientes falam, mas doutor, eu vi um vídeo, é suplemento, é vitamina, eu vou fazer. Vai lá. Depois vai parar aqui no consultório ou na cadeira de um colega aí passando mal. Porque dependendo do paciente, a hiperdosagem vai fazer mal. Vai fazer mal. Se você chegou aqui hoje, não se assusta, tá? É porque eu literalmente, eu tento manter o nível do que eu vivo e do que eu respiro dentro desse vídeo. Dentro do que eu passo pra vocês. Eu não devo nada a ninguém, eu não tô fazendo nada pra ninguém. A única coisa que eu tô fazendo é bem pra quem tá ouvindo. Ponto. Porque eu sei que das quase 300... obrigado, tá? Obrigado a cada um de vocês que foi lá no YouTube e se inscreveu. A gente já chegou a 50 mil inscritos. E a gente já tá passando na rede social de mais de 370 mil pessoas seguindo. O bem que eu faço a cada pessoa que eu nem conheço, é isso que me move a vir aqui e falar com vocês coisas simples. Porque pra mim isso é simples. Vocês podem ver, eu não falei nada demais, não falei nome de remédio, não falei nada. Falei que você tem que mudar seu hábito, falei que você tem que ter uma suplementação correta, buscar um profissional, tirar o rabo da cadeira de casa e tentar mudar a sua vida. E falei que você vai precisar de uma equipe de profissionais, inclusive do psicólogo, muito nesses casos, tá? Porque muitas pessoas, às vezes, têm problema com o próprio comportamento delas. E isso pode sim deflagrar inúmeras doenças do corpo, inclusive câncer. Todo mundo que está aqui hoje, viu a live que eu fiz lá no YouTube hoje de manhã? Hein? Todo mundo que está aqui, viu a live lá do YouTube hoje de manhã? Que eu falei as 3 principais formas de você prevenir o câncer? Se você não viu, veja. Vai lá no canal, se inscreva. É só de botar no inscrito lá, você tem que ter uma conta no Gmail. E aí você vê e vai receber a notificação. Porque sabe a internet que está oscilando aqui? Que fica caindo no Facebook? Pois é, lá não fica. Entendeu? Então assim, essa pincelada leve que eu dei sobre fibromialgia, indo desde hormônio anticoncepcional, nutrientes como magnésio, zinco, selênio, vitamina D, cromo e outros, resistência insulínica, gordura visceral, tudo isso está relacionado, porque a maioria desses pacientes com fibromialgia estão inflamados. Vocês têm que buscar um médico que lide com inflamação crônica. E a base da inflamação está no intestino. Fica a dica. E se você tem fibromialgia, ainda não, eu tenho que ir, gente, tá? Consegue sim, dá para mandar mensagem no YouTube ao vivo ainda, tá bom? E se você não tá conseguindo ainda ter ideia ou chegou aqui agora e acha tudo isso muito difícil, veja os comentários aqui. Eu vou perguntar uma coisa aqui, tá? Vou perguntar uma coisa agora. Quantas pessoas aqui... Escreve aqui embaixo, gente, quem já teve alguma mudança na vida, na saúde, na família, só com os comentários aqui embaixo. Porque aí quem está chegando aqui agora e está vendo esse vídeo, vai conseguir ver no comentário dos outros como que sua vida mudou e a da sua família, simplesmente ao ver vídeos na internet e tomar a responsabilidade da sua saúde para você que está aí vendo e parar de botar a culpa no marido, no periquito, no papagaio, na vizinha que te xingou ou na dívida do banco. Não interessa a razão, no final a responsabilidade é sua, tá?
puxa isso pra você, para de arrumar desculpa pra você e começa a tomar responsabilidade pra sua vida, que tudo vai acontecer. Tudo. Entenderam? Tudo. E olha, ontem a gente fez um vídeo, todo mundo que tá aqui hoje viu o vídeo ontem sobre farinhas integrais? Se você tem fibromialgia, você tem que sair dessa live agora, na hora que eu acabar, e ir lá naquele vídeo que eu fiz ontem. Foi uma live que eu fiz ontem. De ontem pra hoje, essa live, pra vocês terem ideia, como é um assunto que eu evito, que é muito polêmico, o mito das farinhas integrais foi colocado ontem. Ele já atingiu 620 mil pessoas em um dia. Teve mais de 180 mil visualizações. Olha aí, ó, Elaine, emagreci 12 quilos. O que as pessoas não entendem é que emagrecer não é o principal. O que a Elaine aprendeu foi disciplina, foi determinação, foi mudança, foi transformação do íntimo dela. É isso que a Elaine aprendeu. Só que as pessoas enxergam números inicialmente, entendeu? Enxergam números. Então, elas precisam de, sabe joguinho? Sabe jogo? Por que todo mundo vicia em joguinho ou joga joguinho? Porque tem uma fase atrás da outra. Então quando você coloca um número, esse número, nossa, perdi mais 1 quilo, yes, passei de fase. Nossa, próxima fase, mais outro quilo, yes, passei de fase. Isso é natural. O ser humano, ele tenta expandir sempre. Igual, conseguimos chegar a 50 mil inscritos no YouTube. Eu quero chegar a 100 mil até janeiro ou antes. Por quê? Eu quero ajudar o maior número de pessoas possível. É isso que eu quero. Igual eu faço aqui no Facebook. Eu quero fazer lá. Porque tudo que eu coloco aqui sobe para lá depois. Emagrecer é o de menos. Emagrecer é simples. E não se sinta chateado nem magoado. Eu falo que é simples porque eu recebo dezenas de milhares de depoimentos todos os dias. São mais de 15 mil mensagens por dia. Só sobre, doutor, eu mudei minha vida, doutor, eu emagreci. Então assim, vai lá, vê esse vídeo Mito de Farinha, que você vai entender. Tá? Um beijo no coração, até a próxima e ó, fiquem com Deus, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês e que essa corrente do bem aumente cada vez mais. E se você gostou, compartilha. Fui!